Deus chama a igreja para um avivamento no Brasil. Em Abacuque capítulo 3, versículo 2, está escrito: Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Desperta a igreja do Senhor Jesus. O Senhor Jesus está às portas. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Amém, Jesus. Você vai ouvir agora uma mensagem para o teu coração, com o servo de Deus Cláudio Martins. Para ouvir as mensagens, acesse www.facebook.com/servo de Deus Cláudio Martins ou pelo site www.churbit.com/servo de Deus Cláudio Martins. Deus te abençoe, Jesus te ama e quer te dar a vida eterna. Deus seja louvado. Hoje é dia 16 de maio de 2015 e Deus trouxe uma palavra ao meu coração no livro de Ezequiel, capítulo 16. Livro de Ezequiel, capítulo 16, do versículo 47 ao versículo 50. São apenas 3 versículos. Ezequiel 16, do versículo 47 em diante. Diz assim a palavra de Deus: Todavia não andaste nos seus caminhos, nem fizeste conforme as suas abominações. Mas, como se isto muito pouco fora, ainda te corrompeste mais do que elas em todos os teus caminhos. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, que não fez Sodoma tua irmã, ela e suas filhas, como fizeste tu e tuas filhas. Eis que esta foi a maldade de Sodoma, tua irmã, soberba, fartura de pão e abundância de ociosidade. Teve ela e suas filhas, mas nunca esforçou a mão do pobre e do necessitado, e se ensoberbeceram e fizeram abominação diante de mim, pelo que as tirei dali, vendo eu isto. Amém, Senhor Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai que habita nos céus, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, aqui está a tua palavra, Senhor. Fala conosco, ó Deus, por esta palavra, segundo a multidão das tuas misericórdias, ó Deus. Alcança, Senhor, cada coração que vai ouvir esta palavra, Senhor. Despedaça, Senhor, todo o jugo do maligno e opera, Senhor, a salvação nestas vidas e liberta, Senhor, do império das trevas pelo teu poder, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. O profeta Ezequiel escreveu este capítulo falando a respeito da cidade de Sodoma e Gomorra, falando os motivos pelo qual aquelas duas cidades vieram a ser queimadas pelo fogo. Aqui diz no versículo 47, Todavia, não andaste nos seus caminhos, nem fizeste conforme as suas abominações. Mas como se isto muito pouco fora, ainda te corrompeste mais do que elas em todos os teus caminhos. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, que não fez Sodoma tua irmã, ela e suas filhas, como fizeste tu e tuas filhas. Eis que esta foi a maldade de Sodoma tua irmã, soberba, fartura de pão e abundância de ociosidade. Teve ela e suas filhas, mas nunca esforçou a mão do pobre e do necessitado. Então Deus está falando o motivo pelo qual a cidade de Sodoma e Gomorra foi destruídas.
A primeira coisa que Deus fala aqui é sobre a soberba. Soberba. Foi o primeiro pecado que derrubou Satanás. A soberba. A soberba é quando a pessoa acha que ela é autossuficiente. É quando ela acha que não precisa mais de ninguém, que não precisa de Deus. Se sente uma pessoa super. Se sente uma pessoa autossuficiente e que não depende mais de ninguém, que tem tudo. É como o Senhor Jesus diz em João, para João em Apocalipse: eis que dizes, rico sou, e de nada tenho falta. Mas o Senhor Jesus repreende ali, mas diz: tu és um miserável, pobre, cego, infeliz e nu. Aconselho que de mim compres o ouro refinado pelo fogo para que vivas, e colírios para ungires os teus olhos. A soberba, ela cega o coração da pessoa. Cega os olhos do entendimento. A pessoa passa a confiar em si mesma, a fazer da sua carne, do seu braço, a sua carne, a sua força, a sua confiança, e passa a se esquecer de Deus. Foi o que aconteceu nessas cidades de Sodoma e Gomorra. Eles tinham ali tudo. Eles tinham fartura, a abundância de pão, e a soberba, e a ociosidade, porque eles tinham muito dinheiro, muitos bens materiais. Então eles não precisavam trabalhar mais. Eles já estavam reinando. Eles tinham tudo e eram ociosos, soberbos, presunçosos. Talvez se sentiram mais do que Deus. E aí foi proliferando o pecado, pecado sobre pecado, e foi amontoando na balança do Senhor. Foi pesando os pecados, foi acumulando e chegaram nas narinas do Senhor nosso Deus. Até que Deus não suportou. Livrou o justo Ló, que era afligido naquela cidade. Ló sofria. Ló era obrigado a suportar as coisas que eles faziam ali. Ló era obrigado a conviver com aquelas pessoas que eram más aos olhos do Senhor. Ló era afligido, diz a palavra de Deus, que ele sofria. Ló era justo, mas era afligido naquele lugar. E o que derrubou aquelas cidades foi a soberba. Foi a altivez do espírito. A palavra de Deus diz que a altivez do espírito, ela procede à queda. Que a soberba antecipa a queda. A soberba, quando a pessoa acha que não precisa de Deus, acha que não depende de Deus para nada, e ela começa a andar pelos seus próprios caminhos, e ela vai se apartando do Senhor. Eu não preciso de Deus para viver, eu não dependo de Deus para nada na minha vida. Por que eu vou na igreja? Por que eu vou orar? Por que eu vou fazer a vontade de Deus se eu sou feliz nesse mundo do jeito que eu vivo? Por que eu vou servir a Deus? Eu não preciso de Deus, eu não preciso de Jesus Cristo. E vai se ensoberbecendo. E vai andando nas trevas, e não sabe para que lado que vai caminhando. O seu coração se ensoberbeceu, e você caminha nas trevas, longe do Senhor Jesus. E você acha que não precisa dele. Teu coração se ensoberbeceu. Este povo também se ensoberbeceram. Eles achavam que não precisavam de Deus. Eles achavam que Deus era insignificante, que não tinha razão para cultuar ao Deus dos céus. Eles cultuavam outros deuses. Eles cultuavam o Deus da prostituição. Eles cultuavam os deuses dos vícios, os deuses da orgia. Eles não cultuavam o Deus santo, porque a vontade deles não era fazer a vontade do Deus dos céus, não era renunciar à sua carne, não era deixar de fazer as suas vontades, mas a vontade deles era fazer a sua própria vontade. Era saciar os seus desejos, era fazer aquilo que agradava a sua carne. Então eles se ensoberbeceram, eles começaram a andar, caminhar nas trevas. E diz em Romanos capítulo 1, que o homem que se apartou de Deus, Deus o entregou a cometer as paixões infames, e eles mudaram o contato natural que eles tinham pelas suas mulheres, e passaram a ter contatos homens com homens, e mulheres com mulheres. Romanos capítulo 1. E quando o homem se aparta de Deus,
Deus entrega o homem a viver no seu próprio pensamento. Deus entrega o homem a viver no seu próprio prazer. O homem passa a andar como os animais. O homem passa a fazer a sua própria vontade, se apartando do Deus vivo. E Deus entrega o homem aos seus sentimentos reprováveis, onde começa a cometer as abominações, aquilo que é mal aos olhos do Senhor. E foi o que aconteceu com Sodoma e Gomorra. A soberba entrou nos seus corações. Quando o homem acha que não precisa de Deus, entra o sentimento da soberba, entra o sentimento maligno da autossuficiência. O homem passa a cultuar a si mesmo, o homem passa a adorar a si mesmo, o homem passa a simplesmente cometer todo tipo de atrocidades. O homem passa a viver para o seu bel prazer. Aonde entra a soberba no coração, e da soberba procede a queda, procede a caída do homem. O homem se aparta de Deus. E aqui diz o texto que eles tinham abundância de tudo. Eles tinham fartura de pão. Eles não padeciam necessidades, porque eles se achavam os próprios deuses. Eles tinham tudo para saciar o seu prazer. Eles tinham tudo que saciava os seus apetites desordenados. Eles tinham tudo e achavam que não precisava de Deus. E achavam que eles tinham tudo ali e que Deus não lhes fazia falta. Mas afligia o justo Ló, porque Ló era crente. Ló era um servo de Deus, sobrinho de Abraão. Estava lá em Sodoma e Gomorra. Ele, as suas 2 filhas e a sua mulher. Ele estava lá. Ele era a única luz que estava ali diante das trevas. Porque o povo sem Deus, a pessoa que está sem Deus, ela está em trevas. E Ló estava ali, como uma luz naquela cidade. E Deus deu o tempo. Abraão negociou com Deus. Abraão intercedeu pelos moradores de Sodoma e Gomorra. Mas só tinham uma pessoa justa ali, que era Ló, as suas 2 filhas, até sua esposa se perdeu no caminho, porque passou a olhar para trás. Ela amou aquelas cidades e passou a virar estátua de sal. Mas Ló guardava a lei de Deus. Ló servia a Deus. Apesar de estar naquele lugar, apesar de ser afligido dia após dia, mas Ló guardava a palavra do Senhor. E Deus salvou Ló e as suas 2 filhas. Mas a sua esposa virou estátua de sal. Eles tinham tudo naquele lugar. Eles viam o exemplo de Ló. Os moradores da terra aqui é a mesma coisa. Eles veem o exemplo dos servos do Senhor. Ele vê o exemplo da luz que somos nós aqui neste mundo, pela misericórdia de Deus. Eles veem o comportamento dos servos do Senhor, dos cristãos. A luz está neste mundo, mas quando Deus levar a sua igreja, esta terra estará em grande trevas. O céu se enegrecerá, as estrelas cairão do seu firmamento, toda esta terra será abalada. Diz lá em Pedro capítulo 3 que a terra vai ser lavada pelo fogo. Essa terra vai ser lavada pelo fogo. Então o povo, os moradores de Sodoma e Gomorra, eles tinham tudo naquele lugar. Tinham fartura de pão, não padeciam necessidades, tinha abundância de ociosidade. Por que ocioso? Por que eles não faziam nada? Porque eles tinham tudo, precisavam trabalhar. Eles tinham riqueza, cultuavam a si mesmos, faziam tudo o que era agradável às suas carnes, semearam na carne e colheram a corrupção. E certa vez, quando menos esperavam, Deus mandou fogo do céu e consumiu as 2 cidades de Sodoma e Gomorra. E morreram todos os moradores daquele lugar.
salvo Ló, suas 2 filhas. E todos os moradores daquelas cidades, com o seu ouro, com a sua riqueza, com todos os seus bens materiais, com todos os seus prazeres carnais, morreram naquele lugar. E morreram todos. Então Deus está te dando um aviso para que você venha se converter do caminho que você vive, se converter ao Senhor Jesus Cristo. Ele quer salvar a tua alma. Ele quer te tirar desta vida escrava que você vive. Você acha que você está em liberdade, mas você não está em liberdade. Você está cativo. O inimigo te prendeu neste vício. O inimigo te prendeu nessa vida ociosa que você vive. Você acha que tem tudo neste mundo, mas isso não é nada. Jesus disse que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder a sua alma. Qual o preço de uma alma? O que o homem pode pagar para a sua vida? Nada. Não tem como pagar. Jesus já pagou o preço, dando a sua própria vida por nós. E Deus te chama para o arrependimento. Deus chama você para fazer um concerto com Ele nesse dia de hoje. Ele quer restaurar a sua vida enquanto há tempo. Deus quer salvar a sua alma do fogo que vai cair sobre este mundo. Ele quer te resgatar da condenação eterna. Ele quer te salvar deste mundo. Não olhe para trás. Receba o Senhor Jesus como teu Salvador e não olhe para trás. A mulher de Ló olhou para as cidades e virou estátua de sal, porque o prazer dela estava naquele lugar. Ela amava aquelas cidades. Ela estava se corrompendo, assim como as suas filhas também, as filhas de Ló se corromperam naquela cidade. Quando saíram de lá, elas embriagaram o seu pai Ló e tiveram relações sexuais com seu pai, cometeram esse absurdo, esse incesto, porque estavam com as suas mentes contaminadas naquelas cidades. O pecado contamina. O pecado destrói a alma. O pecado corrompe o ser humano. O pecado faz com que Deus entregue o homem a seu bel prazer. Ele passa a viver nos seus próprios sentimentos. Como Deus diz lá em Romanos capítulo 1. O homem que não glorificou a Deus, que desprezou a Deus, que rejeitou a Deus, Deus entrega o ser humano que rejeitou Ele a viver no seu próprio sentimento, a viver na sua própria vida. É uma vida depravada, é uma vida separada de Deus. E Ele te chama hoje. O Senhor Jesus quer fazer um concerto com você. Ele quer salvar a sua alma do fogo eterno que vai vir sobre esta terra. Ele quer te resgatar. Então Ezequiel nos dá o exemplo. O que fez com que essas 2 cidades viessem a cair. Ele fala que a soberba, a fartura de pão e a abundância de ociosidades. Teve ela e suas filhas, mas nunca esforçou a mão do pobre e do necessitado. Eles não faziam coisas boas, eles faziam para si mesmos. Eles adoravam eles mesmos, saciavam seus deleites, os desejos carnais, se prostituíam. Eram coisas horrendas que eles cometiam naquelas cidades, no qual nem é lícito aqui eu referir. Como diz o apóstolo Paulo, o que eles fazem nas trevas, até o comentário é torpe. Então eram coisas horrendas que você pode imaginar. Incestos, aberrações, sexos bestiais e por aí vai. Coisas horrendas existiam nessas 2 cidades. Porque eles tinham tudo, mas não atendiam o necessitado. Eles não tinham compaixão. A pessoa que vive no pecado, ela não tem compaixão. A pessoa que vive na promiscuidade, ela não tem compaixão. Ela não tem amor ao próximo. Não tem. Porque o pecado cega ela. As trevas lhe cegam os olhos. E a pessoa passa a não ter compaixão. Por isso que o Senhor Jesus diz em Mateus 24, por se multiplicar a iniquidade, por se multiplicar o pecado na terra, o amor se esfriará. Por isso que acontece tanta maldade, homicídios,
violência sexual e diversos tipos de pecados, de males, por causa da iniquidade. A iniquidade gera o esfriamento do amor. A iniquidade gera o afastamento de Deus. E a pessoa longe de Deus, ela se torna pior do que os animais. Se torna sem escrúpulo, se torna sem amor, longe de Deus. Por isso que o Senhor Jesus te chama hoje através desta palavra, porque Ele quer restaurar a sua vida. Ele quer te dar uma nova vida, uma vida limpa, uma vida sem pecados, uma vida sem ociosidades, uma vida sem soberba, uma vida sem aberrações, uma vida transformada, lavado. Ele quer te remir da condenação eterna. Ele quer te regenerar. Ele quer transformar, forjar o teu caráter, aperfeiçoar o teu caráter, fazer de você uma nova criatura, um ser semelhante à sua imagem e semelhança. Ele quer resgatar tudo que você perdeu neste mundo. Ele quer resgatar a sua dignidade. Ele quer restaurar o seu caráter, transformar a sua vida, fazer de você uma pessoa afeiçoado, uma pessoa que tem sentimentos. E só através do Espírito Santo de Deus que você vai passar a ser uma nova criatura, que você vai passar a ter amor que você nunca teve. Talvez o seu coração esteja cheio de ódio, raiva, vingança, mas Deus quer transformar a sua vida. O Espírito Santo fala com você hoje. Ele quer transformar o seu coração. Ele quer tirar este ódio que está dentro do teu coração. Ele quer te recriar. Oh, meu irmão, minha irmã que está ouvindo esta palavra, Deus quer transformar a sua vida. Ele quer te recriar a sua imagem e semelhança. Ele quer que você seja a semelhança de Cristo Jesus, do seu Filho, do seu amor. Ele quer transformar e te encher do Espírito Santo de Deus. Ele vai transformar você em uma nova criatura. Ele vai tirar toda esta maldade. Ele vai tirar esses carrapichos dessa ovelha perdida, rebelde que você ainda é. Ele quer te transformar, aperfeiçoar a sua vida. Você vai ter um novo semblante. Você vai ser uma pessoa transformada. Você vai começar a ver o dia diferente. Você vai sair das trevas. Os seus olhos vão ser abertos e você vai enxergar o que você não via. Esse peso do pecado vai sair da tua vida. Você não vai ter desejo pelas coisas erradas. Você não vai ter o desejo de voltar para trás. Mas você vai ter a esperança brilhando nos teus olhos. Quando você ter o encontro com o Senhor Jesus, os teus olhos vão começar a lacrimejar. Você vai sentir sede por Deus. Você vai desejar como a corça anseia pelas águas, no Salmo 42. A sua alma vai ter sede de Deus. Você não vai ver a vontade, você não vai ver a hora de chegar o momento de você estar na presença de Deus, de estar na casa de Deus. A sua alma vai desejar ser santo. A sua alma vai desejar a presença de Deus. É isso que Ele quer fazer no teu coração. Ele quer te limpar. Ele é o ourives. Ele pega o ouro e passa pelo fogo e tira as imperfeições, tira toda a sujeira. Aí quando Ele vê que o ouro está brilhando, Ele consegue ver o seu rosto refletindo no ouro. Aí que já está no ponto. É isso que o ourives quer fazer com a tua vida. Ele quer fazer de você uma nova criatura. Ele quer fazer de você uma pessoa que venha brilhar nesta terra, de tal maneira que quando olharem para você, vão ver que você resplandece a imagem do Senhor Jesus Cristo. Vão ver que você é uma pessoa diferente. Você não será mais a mesma pessoa, mas serão transformados por Deus. Deus está nos ensinando aqui. O que derruba uma pessoa é a soberba, é a altivez, quando a pessoa acha que não precisa de Deus, quando a pessoa acha que pode confiar em si mesmo. Ele nos ensina através dessa palavra. O que derrubou este povo foi a soberba, foi a falta de ocupação, foi a fartura de pão, a abundância de coisas que eles tinham, mas eles não tinham caridade, eles não tinham amor, eles não tinham obras que agradavam a Deus. Por isso Deus
teve que consumir aquelas 2 cidades por causa da sua justiça, porque Deus é justo. Deus, ele não julga como o homem é mau no seu julgamento, mas Deus, ele faz justiça. Deus, ele é perfeito. Tudo que o Altíssimo faz é perfeito. Tudo é perfeito que Deus faz. O homem é mau. O homem só sabe julgar e apontar, mas Deus não. Deus faz justiça. Ele é perfeito, é santo, 3 vezes santo. E Ele chama você, porque Ele quer fazer um concerto com a tua vida. Ele quer transformar o seu caráter. Ele quer te recriar, regenerar a sua vida, te salvar da condenação deste mundo. Porque diz a Escritura que este mundo jaz no maligno, mas Ele quer resgatar a sua alma. Você foi comprado com preço. Você foi comprado com um bom preço. Foi comprado e foi comprada pelo sangue do Senhor Jesus. E hoje Ele te chama. Hoje Ele quer fazer um concerto com a sua vida. Hoje Ele chama você de filho, filha, filho. Venha para o meu reino. Venha para a luz. Deus está te chamando, meu irmão, minha irmã, para a luz, para salvar a sua vida, para transformar o seu caráter, para te limpar de todo o pecado desta terra e para salvar a sua alma, arrebatando do fogo. Senhor, meu Deus, eu oro por estas vidas, Pai, que ouviram esta palavra, Senhor. Ó Deus, confirma esta palavra. Salve estas almas por amor do Teu nome, Senhor, por Tua misericórdia, Pai Santo. Salve estas vidas, ó Senhor Deus. Ó Deus. Ó Deus, enxuga estas lágrimas que caem desses olhos, Pai. É o Senhor que concede o arrependimento a estas vidas, Pai Santo. A esta alma que se arrependeu dos seus pecados, ó Senhor. A estas almas que se arrependeram, Pai, de ter feito o que era mal aos Teus olhos. Ó Deus, Pai Santo, resplandeça a luz do Teu rosto sobre estas vidas. Ó Senhor, arrebata elas do fogo. Não deixa essas almas se perderem no fogo eterno, Senhor Deus. Mas esconde debaixo das Tuas asas, Senhor. Ó Pai Santo, toma nas Tuas mãos estas vidas. Ó Deus, restaura estas vidas, Senhor Deus Todo-Poderoso. Porque aquelas almas morreram, Senhor, porque não deram ouvidos para Ti, Senhor. Viram que o justo Ló habitava ali, mas não deram crédito para Ló. Ó Senhor Deus, toma nas Tuas mãos estas vidas, ó Pai Santo. Ó Senhor, salva estas vidas. Salva, Senhor, de toda condenação. Ó Deus, perdoa os seus pecados. Ó Senhor Deus, resplandeça a luz do Teu rosto sobre estas vidas, sobre estas almas, Pai. Ó Santo Deus, toma em Tuas mãos, Pai Santo. Abençoa estas vidas, concede o arrependimento, concede a salvação, concede a Tua misericórdia, Pai, o Teu favor a estas vidas. Cobre com o Teu sangue, Senhor Jesus. Purifica, Senhor Jesus, de todo o pecado estas vidas. Ó Senhor meu Deus, restaura, Senhor, estas almas e abençoa cada um que ouviu esta palavra. Ó Deus, resplandeça a luz do Teu rosto sobre cada um de nós. E dirija, Senhor, a Tua casa, Pai Santo, para Te servir nos Teus átrios, para contemplar a beleza da Tua santidade na Tua casa, Pai Santo e justo. Receba esta oração, em nome do Senhor Jesus, o Teu Filho, bendito para todos sempre. Amém.
Todo homem tem sua honra, respeitado ele quer ser. Alguns pontos para ele são vitais. Ele tem o seu orgulho e também não vai ceder. Atitudes que parecem tão normais. É preciso ter coragem para querer se humilhar, renunciar sua vontade e se entregar. É preciso muita força para se jogar ao chão e reconhecer a nossa condição. Renunciar o próprio eu é difícil pra valer, muito mais do que se pode imaginar. Renunciar o próprio eu é o primeiro passo a dar. Com Cristo vamos juntos caminhar. Com Cristo vamos juntos caminhar. Quando alguém renuncia, é um gesto de amor. É a prova mais forte de valor. Quando eu não mais vivo, mas Cristo vive em mim, todos os meus problemas vão ter fim. Renunciar o próprio eu é difícil pra valer, muito mais do que se pode imaginar. Renunciar o próprio eu é o primeiro passo a dar. Com Cristo vamos juntos caminhar. Com Cristo vamos juntos caminhar.